Atos capítulo 26. Então Agripa disse a Paulo: É permitido que faças a tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, começou a sua defesa. Julgo-me feliz, ó rei Agripa, por poder hoje defender-me perante ti de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, especialmente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, suplico-te que me ouças com paciência, pois desde a juventude a minha vida é conhecida entre o meu povo e por todos os judeus em Jerusalém. Eles me conhecem desde o princípio, e se quiserem, podem dar testemunho de que vivi como fariseu segundo o mais severo grupo da nossa religião. Agora estou aqui para ser julgado por causa da esperança, da promessa feita por Deus a nossos pais. As nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa, servindo a Deus com fervor noite e dia. É por causa dessa esperança, ó Rei, que sou acusado pelos judeus, porque se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos? Eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que, de fato, fiz em Jerusalém, pois, tendo recebido autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos santos em prisões, como também dei o meu voto contra eles, quando estavam para matá-los. E, castigando-os, muitas vezes em todas as sinagogas, obrigava-os a blasfemar, e cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. Numa dessas vezes, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Eu disse: Quem é, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isto que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que viste de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras próprias de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuram matar-me, mas tenho alcançado auxílio da parte de Deus e até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum como a pessoas influentes, não dizendo nada senão o que os profetas e Moisés disseram que havia de acontecer, isto é, como o Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo e também aos gentios. Enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo disse em alta voz: Estás louco, Paulo. As muitas letras te levaram à loucura. Mas Paulo disse: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo, porque o rei diante de quem falo com liberdade sabe dessas coisas. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto às escondidas. Crês nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Agripa disse a Paulo: Por pouco me convences a me tornar cristão. Paulo respondeu:
Quisera Deus que, por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem, se tornassem iguais a mim, com exceção destas algemas. E o rei levantou-se bem, como o governador e Berenice, e os que com eles estavam sentados, e retirando-se, diziam uns aos outros: Este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Atos, capítulo 27. Paulo é enviado para a Itália, o naufrágio. Determinou-se que navegássemos para a Itália. Então entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do regimento imperial. Então partimos, embarcando em um navio de Adramítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da Ásia. Aristarco, macedônio, de Tessalônica, nos acompanhava. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. Partindo dali, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando lentamente por muitos dias e chegando com dificuldade a Cenido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura de Salmona, e, margeando-a com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazeia. Decorrido muito tempo, e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que ao que Paulo dizia. E como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião que de lá seguissem viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenice, em Creta, voltado para o sudoeste e nordeste, para ali passarem o inverno. Soprando o vento sul de forma amena, e supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Mas não muito depois, desencadeou-se a partir da ilha um vendaval chamado Nordeste. O navio foi lançado para fora do curso, e sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixamos levar. Chegando perto de uma pequena ilha chamada Cauda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que então foi recolhido, e usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em Sirte e encalhassem, baixaram as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade no dia seguinte, começaram a jogar a carga ao mar. E ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias, como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade. Acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse: Senhores, devieis ter-me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e esta perda. Agora vos aconselho que não vos desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo,
dizendo: Paulo, não temas. É necessário que compareça perante César, e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende coragem, pois creio em Deus, que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar Adriático, por volta de meia-noite, os marinheiros suspeitaram de que a terra estava próxima. Lançando a sonda, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado botes salva-vidas ao mar, sob pretexto de lançar âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: Se estes homens não ficarem no navio, não podereis salvar-nos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram cair. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo: Hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum, sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nem um cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo-o, começou a comer. Então todos se animaram e também comeram. Éramos, ao todo, 276 pessoas no navio. Depois de se satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio, jogando trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme, e, içando ao vento a vela da proa, dirigiam-se para a praia, dando, porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam o navio, e a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a popa se despedaçava com a força das ondas. Então os soldados decidiram matar os prisioneiros, para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhe este intento, e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra, e que os demais se salvassem, uns segurando-se em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim, todos chegaram salvos à terra. Atos capítulo 28. Paulo em Malta. Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram, a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os que habitavam a ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: Certamente este homem é um assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam aos homens mais importantes da ilha, cujo nome era Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por 3 dias. O pai de Públio estava de cama, sofrendo de febre e desenteria. Paulo foi visitá-lo
e tendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram curados, e eles nos distinguiram com muitas honras. E ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua casa durante 2 anos. Passado 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha, o qual tinha por insígnia os deuses Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. De lá, margeando, chegamos a Régio, e soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com eles 7 dias. Depois partimos para Roma. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte, sob a guarda de um soldado. Passados 3 dias, ele convocou os principais dentre os judeus. Reunindo-se eles, disse-lhes: Irmãos, nada fiz contra o povo ou contra os costumes dos pais. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora a minha nação não tenha nada de que me acusar. Por essa razão, vos convidei para vos ver e falar, pois estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Mas eles me disseram: Não recebemos cartas da Judéia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal de ti. No entanto, gostaríamos de ouvir de ti o que pensas, porque sabemos que por toda parte fala-se contra essa seita. Tendo eles marcado um dia, muitos foram encontrar-se com ele em sua casa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Uns criam nas suas palavras, mas outros as rejeitavam. Havendo divergência entre eles, retiraram-se depois que Paulo falou estas palavras. Bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: Vai a este povo e diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram, sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Estais cientes, então, de que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles ouvirão. E depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos o que visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo com toda liberdade, sem impedimento algum.